Você imagina estar andando na rua e alguém vir por trás, te dar uma gravata e um outro levar todos os teus documentos, teu celular. Ou você é uma mulher, você está sozinho no elevador, a porta abre, entra um homem e depois, quando fecha, ele tenta te enforcar ou te esganar para abusar de você. Tem saída para essas situações? Hoje, nesse episódio, nós vamos descobrir isso com um mestre em defesa pessoal. Seja bem-vindo, mestre Cláudio Oliveira. Prazer, João. Se apresenta, diz o tempo que você faz Krav Maga, como é que surgiu o Krav Maga no Brasil, é uma defesa israelense. Fica à vontade e obrigado por ter aceitado o convite. Nada, é um prazer estar aqui, prazer estar falando com todo o pessoal que assiste Zona de Proteção. E eu faço Krav Maga desde 1991. Tá? Krav Maga veio para o Brasil em 1990, em 18 de janeiro de 1990, até inclusive é o Dia Nacional do Krav Maga, registrado em lei, quando o mestre Kobe veio ao Brasil, chegou ao Brasil para difundir o Krav Maga. Eu comecei a treinar com 21 anos, estou hoje com 56, então são 35 anos de treinamento de Krav Maga. Sou atualmente faixa preta aqui em Tutã, junto com o mestre Márcio, somos dos brasileiros mais graduados no Krav Maga. Krav Maga foi criado para ser uma defesa pessoal. Tá? Krav Maga foi criado por um homem chamado Imi Lichtenfeld na década de 40, antes até da criação do Estado de Israel. E, com o tempo, em 1948, foi fundado o Estado de Israel e Krav Maga foi adotado como a defesa pessoal do exército israelense. Até então, durante todo esse tempo, de 48, da criação do Estado de Israel, até o meio da década de 60, era fechado para as forças de defesa de Israel. Quando o criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, se aposentou, se retirou do exército israelense, ele levou o Krav Maga para a população civil de Israel, na década de 60, mais precisamente em 1967, quando ele abriu as primeiras academias, a primeira academia dele de Krav Maga direcionada para a população civil. Foi quando o mestre Kobe começou a treinar. Então o mestre Kobe começou a treinar de 3 para 4 anos de idade, a psicomotricidade dele toda foi desenvolvida para o Krav Maga, e ele então começou a fazer o Krav Maga bem criança, e quando passou a dar aula, começou a dar aula, deu aula em várias regiões de Israel, o mestre Kobe, e na década de 80, na verdade 89, se eu não me engano, ele veio para o Brasil visitar o país e tal, porque o pai dele era brasileiro, e ele viu a necessidade que o Brasil, que o Rio de Janeiro em especial, porque ele veio para o Rio de Janeiro, tinha de uma defesa pessoal. Ele viu como o medo, na época, década de 80 ainda, você está falando de 89, o medo comandava a vida do brasileiro. Por exemplo, você tinha um relógio, mas você não saía de relógio. Você tem uma aliança de casamento, mas tira porque você vai para a rua. E ele ficou espantado com aquilo, porque é uma violência completamente diferente da violência de Israel. Eu estive em Israel em 1994 para 95, quando eu tive a oportunidade de conhecer o criador do Krav Maga, treinar sob supervisão direta do Imi Lichtenfeld. Na verdade, eu e Márcio que tivemos essa oportunidade de treinar em Israel. E você vê que a violência em Israel e a violência no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, é completamente diferente. Em Israel você não tem um medo de ser assaltado, você não tem o bonde, milícia, isso não existe em Israel. Agora tem o terrorismo, tem o terror, tem a guerra, etc. e tal, como até recentemente teve, né? Um período bem complicado. Mas Kobe veio para cá e ficou espantado como as pessoas andavam com medo. E ele falava, não, peraí, ele pensou, o Krav Maga tem tudo para ajudar esse povo, entendeu? Então ele voltou para Israel, conversou com o Imi, pediu autorização para o Imi para trazer o Krav Maga para o Brasil. Imi ficou muito feliz, porque a ideia de Imi era que todos pudessem aprender o Krav Maga, para que todos pudessem ter a opção de se defender, e ficou muito feliz, mas Kobe tomar essa missão para ele. Então, o Kobe veio para o Brasil, começou pequeno, porque ele não tinha conhecimento no Brasil, conhecia poucas pessoas, e ninguém sabia nem falar Krav Maga. Quando eu comecei a dar aula de Krav Maga em 94, a gente tinha esse problema também. A gente falava, eu ia na academia, falava, eu sou professor de Krav Maga, eu quero dar aula aqui, você me dá um horário? O cara, sou de quê? Aí eu falei, não, Krav Maga. Aí, nunca ouvi falar. Hoje em dia, o pessoal de luta, o pessoal ligado à segurança, principalmente, você pega um policial, um agente penitenciário, alguém das Forças Armadas, ele sabe o que é o Krav Maga. Todo mundo hoje em dia ligado mais ou menos a esse ramo conhece o Krav Maga como uma defesa pessoal extremamente eficiente. Mas naquela época, na década de 90, você falava Krav Maga, ninguém sabia. Então, o mestre Kobe veio para o Brasil, começou a dar aula, e em 94, ele me convidou para ser instrutor de Krav Maga.
E aí, desde então, eu dou aula. Desde 94 até agora, são 31 anos já dando aula. Eu tenho a minha academia na Tijuca e dou aula também na nossa sede, que é em Botafogo. E o Krav Maga, hoje em dia, no Brasil, está espalhado por quase todos os estados. A gente tem também academias nos Estados Unidos, no México, na Argentina. E a gente está crescendo muito, na verdade. E Portugal também. Já estamos na Europa, com a nossa parte em Portugal, e planos de expansão para entrar para Inglaterra, para França e por aí vai. E sem contar a América Latina também, que a gente tem bastante coisa para expandir. Tem, bacana. Bom, se ele ficou preocupado, né, com a segurança do brasileiro na década de 80, no final da década de 80, você imagina hoje, em 2025, como o Krav Maga não tem uma importância, né, vital na defesa pessoal. A pretensão do Krav Maga, né, a defesa pessoal, ela vem muito antes do golpe, né, tem toda uma complexidade, uma metodologia, né, uma sagacidade e tal. O objetivo é transformar o civil num combatente ou o objetivo é transformar o cidadão numa pessoa que possa se defender de várias situações que a gente vê no dia a dia das ruas? Perfeita a sua pergunta. Na verdade, o objetivo do Krav Maga é que você seja proativo em relação à sua segurança. Ou seja, você não pode andar na rua totalmente alheio, como uma vítima em potencial. Lembra que o criminoso, ele passa por um processo de pré-seleção. Ele, na verdade, ele está na rua, eu estou falando aí o crime ocasional na rua, um assalto, um roubo de celular, uma agressão, o cara vai para invadir a sua residência. Ele analisa onde tem uma fragilidade. Então, no sentido pessoal, o assaltante vai ver se você está distraído, o assaltante vai ver a sua postura, se você tem um olhar baixo, o ombro encolhido, ou constantemente mostrando que você está com medo, ele já ganha aquela confiança. Esse aí é uma vítima em potencial. Com o treino de Krav Maga, lembra que Krav Maga não é um esporte, tá? A gente muitas vezes fala, Krav Maga não é uma arte marcial, e as pessoas entendem errado. Não, é claro que é. Na verdade, pela etimologia da palavra, arte marcial, arte de Marte, o deus da guerra, é uma arte de guerra. Tá? Então, o Krav Maga seria uma arte marcial nesse sentido, mas a gente faz essa diferenciação porque a arte marcial carrega muito a parte das tradições, de competições, o que pode, o que não pode na arte marcial, ou, por exemplo, o UFC não é um vale-tudo. Né? O UFC você não pode enfiar o dedo no olho, não pode morder, você não pode pegar uma caneta e enfiar na traqueia do inimigo, e no Krav Maga você pode fazer tudo isso. Tá? Um dos golpes mais básicos do Krav Maga é o chute no meio das pernas, o chute no saco. Aí todo mundo pensa, mas isso aí eu não preciso treinar. Mas na verdade você precisa sim, porque se você não treina bater no meio das pernas da pessoa, você não vai fazer aquilo. E se você treina uma luta, por exemplo, um Muay Thai, que você não pode atingir o adversário no meio das pernas, o lutador de Muay Thai, ele não está preparado para se defender daquilo. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, o que é o Krav Maga? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal. O objetivo do Krav Maga, e já falava, é que você tenha a opção de reagir ou não, e você não seja levado para nenhum lugar contra a sua vontade. Ou seja, você quer voltar para casa inteiro. Você treina Krav Maga não é para ganhar uma medalha, não é para você competir. Você treina Krav Maga para, na hora que você precisar, você garantir que você vai para casa e ele fica no chão, por exemplo. Entendeu? Não é para arrumar briga na rua, para se defender. Não, justamente, pelo contrário. Inclusive, a federação rege o ensino do Krav Maga no Brasil e nos países todos que nós atuamos, de forma a não ter a figura do brigão, entendeu? Na academia, muitas vezes, porque o Krav Maga é uma luta extremamente agressiva, se necessário, o cara pensa que ele vai entrar na aula, muitas vezes, e vai entrar em combate, ele vai entrar chutando o saco do outro, quebrando o joelho, e aí quando ele entra, ele entende que todo tem um pensamento de defesa pessoal envolvida, que é você reagir na medida da necessidade. A pessoa que treina Krav Maga, ela tem muito mais autocontrole, muito mais autoconfiança, porque ela sabe que ela, se necessário, ela vai conseguir lidar com o problema. Ao passo que, às vezes, uma pessoa que treina para uma competição ou treina para digamos, um vale-tudo, um UFC da vida, um Pride, acabou já, mas o Jungle Fight, é um cara que ele vai ser mais agressivo porque ele precisa ser mais agressivo. Mas aí tem muito aquela lenda. Por exemplo, muitas pessoas perguntam pra gente, mas e o Krav Maga se defende de um lutador profissional? Pode defender, mas o objetivo não é esse. Até porque a chance de um lutador profissional te agredir na rua é praticamente zero. Tá? O pessoal pensa...
Tinha um aluno meu que falou uma vez para mim, poxa, se eu fosse um faixa preta, mas como você com seu treinamento, eu ia bater em todo mundo na rua. Eu falei, por isso que você não é, porque você é um desequilibrado. Porque, na verdade... Não é para isso. Não é para isso. Não é porque eu posso bater na pessoa que eu vou olhar pro cara e vou dar nele, entendeu? A ideia é que o Krav Maga, justamente, você evita o problema, mas se você resolver atingir o adversário, eu não vou dar um chute na barriga dele, eu não vou dar um soco no peito ou uma canelada na coxa dele. Se eu precisar resolver, eu vou atingir um dedo nos olhos, eu vou dar um soco na traqueia, eu vou dar um chute no meio das pernas. E se eu não preciso fazer algo tão radical, eu tenho técnicas e formas, como as imobilizações táticas, de controlar uma pessoa sem machucar. Mas lembra, o objetivo principal do Krav Maga é a sua defesa pessoal e de quem está ao seu lado também. Tem uma parte do Krav Maga específica que é a defesa pessoal de terceiros, que é você defender o seu familiar, você defender um amigo seu na hora, de repente tem uma briga acontecendo, você tem técnicas para separar aquela briga sem levar risco para você e para os envolvidos. Então o Krav Maga é muito amplo, tá? Então muitas vezes as pessoas perguntam quanto tempo para ser o faixa preta de Krav Maga? No mínimo 10 anos, mas tem gente que fica 15 anos. Vai falar, mas é muito tempo. A matéria é gigantesca. A matéria do Krav Maga, porque a gente tem que envolver tudo. A gente trabalha contra chão, então a gente tem técnica de luta de chão, a gente trabalha contra arma de fogo, a gente trabalha contra faca, bastão, corrente, cadeirada, a gente trabalha contra 1, 2, 3, mais inimigos. Se você está cercado, se você está no chão, por exemplo, sendo linchado, o Krav Maga tem resposta para isso. Se você está sentado no bar e o cara vem, levanta e vem te dar uma paulada, ou ele vem agredir você, tem resposta. Se você está no carro e é agredido, a gente tem resposta para isso. Krav Maga é para resolver qualquer problema de violência interpessoal. Tá? O próprio nome diz, é uma defesa pessoal. É a defesa pessoal do Exército de Israel. Não é uma trocação, é uma defesa. Exato. Não é para você ficar brigando na rua, é para você não apanhar na rua. Isso. Basicamente Falou é isso. tudo. Krav Maga não é o objetivo, até quando tem o treino de combate no Krav Maga, que a gente usa luva para proteger, para não ter cortes e tal, já a partir da faixa laranja, que é a segunda graduação, tá? A gente tem as graduações de Krav Maga para o seu espectador entender, para o ouvinte entender. Uhum. A graduação de Krav Maga é faixa branca, tá? Aí depois a gente vai para amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Aí na preta você tem os dans, que são os níveis dentro da faixa preta, que tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, que é o meu atual, que é o quinto. Quando você atinge o quinto dan, você aprendeu toda a matéria do Krav Maga. Não só a parte civil, como a parte militar, a parte policial, a parte antiterror, tudo isso você aprende, a parte policial, militar e antiterror, na faixa preta. E chegou no quinto dan, você dominou completamente a matéria. E aí daí em diante, o sexto e o sétimo dan, que são as faixas branca e vermelha, é por mérito, não tem mais graduação, não tem mais exame de faixa nem nada, não tem mais matéria, é por mérito. E oitavo dan, que é o dan do mestre Kobe, é a faixa vermelha, que são os grão-mestres. E aí o grão-mestre é o oitavo dan, nono dan e décimo dan, que são todos faixas vermelhas. Então quando você chega na segunda graduação, na faixa laranja, você já aprende o combate. Então tem treino de combate, tem o que no karatê chama o comitê, né? O sparring, no boxe, no muay thai, é o mesmo termo que a gente chama de combate. Mas não é uma trocação. O objetivo não é se embolachar, porque imagina um combate de Krav Maga que você pode chutar o saco, acertar o joelho, você pode enfiar o dedo no olho, morder. Pô, eu ia ter 2, 3 alunos, na verdade. Hoje em dia eu tenho quase 200, mas eu ia ter 2, 3. E iam ser meio psicopatas. Então a ideia do Krav Maga é ensinar você. Agora, se você nunca foi atingido na rua, se você não treina de uma forma real, próxima da real, você vai congelar na rua, entendeu? Então, eu tenho uma pergunta para isso. Você acha que o medo, ele pode ser treinado? Pessoas que não estão acostumadas a brigar na rua, né? Não tem esse perfil, entra pro Krav Maga justamente para poder se defender, porque às vezes sofreu bullying, apanha de todo mundo na escola. Você acha que essa pessoa, ela tem um medo já mais forte, né, do que a média? O medo pode ser treinado? A pergunta é, o medo pode ser treinado? Sim, a pergunta é muito boa, porque o medo todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o policial que está há 30 anos na carreira tem, só quem não tem medo é um psicopata, é um alucinado, é um cara que tem uma disfunção na amígdala lá e ele não tem medo, mas é um doido, tá? Todo mundo tem medo. O que a gente pode treinar não é a eliminação do medo, é a resposta ao medo. O medo, o que vai causar em você? Vai causar no seu corpo um jogo de adrenalina. A adrenalina, se você não está acostumado com ela... Paralisa. Entendeu? É o que o pessoal chama das 3 reações. Ou você congela, ou você luta, ou você foge. Tá? A adrenalina em quem não está
acostumado com ela, nunca sofreu uma exposição à adrenalina, ela te congela. E isso a gente não pode permitir. Numa situação de defesa pessoal, se um cara te empurra na rua, uma discussão que você pensa, por exemplo, um negócio muito, muito comum, na noite, na balada, você está esbarrou em alguém, o cara te empurra e você aquilo ali já te dá um jogo de adrenalina forte. Se você não está acostumado com qualquer confronto físico, cara, você já congela. Ou você tem, cara, onde é que eu vou fugir? Só que muitas vezes você não pode fugir, você não tem como fugir. Então a fuga não existe mais. Então você tem duas opções, ou você luta ou você congela. Se você congelar, você vai apanhar. E se você apanhar, você não sabe como vai acabar. Então o treino de Krav Maga, ele te expõe constantemente a adrenalina. As situações de... O cara, como você falou no início do programa, o cara vai te enforcar, o cara vai te dar uma gravata, um mata-leão, o cara vai vir com a faca para você. Claro que é uma faca de treinamento, é uma faca de borracha, até porque é uma imbecilidade. Ah, mas quero ver na faca, a faca de verdade. Mas imagina você treinar com a lâmina viva, a lâmina de verdade o tempo todo. Ia morrer 1 por aula, 2 por aula. Então a técnica, Krav Maga, você tem os equipamentos de treinamento, mas é uma faca que é exatamente o mesmo modelo, mesma conformação, o ataque é exatamente o mesmo, e aí você treina a defesa contra a faca milhares de vezes, você tem a defesa contra bastão milhares de vezes, e por aí vai, no chão, em pé, sentado, deitado, qualquer posição, você sendo atacado pela frente, por lado, por trás. Então essa exposição constante ao ataque, ela faz com que você... Não que você não vai ter medo, mas o efeito em você vai ser muito menor, porque a sua adrenalina, ela vai ter adrenalina, o jogo de adrenalina vai vir para você, vai vir para mim, vai vir para todos, mas o efeito vai ser muito menor. Você vai controlar melhor a sua reação. Você não vai congelar, por exemplo. Até se o cara te empurrou, ele tal, você sabe que você pode resolver aquilo ali. Então, em vez de você responder também, eu também. Não, você vai, calma aí, desculpa, amigo, tudo bem. Porque é a melhor coisa. O melhor combate é aquele que você não precisa combater. Então, se o cara te empurrou e falou com você, pô, não tá me vendo aqui não? Pô, desculpa, amigo, eu não queria te esbarrar, foi mal. Aí o cara, é bom mesmo. Aí você, você vira e... Claro. Inteligência emocional, né? A famosa inteligência emocional. Porque aquela coisa, vale a pena? De repente, o cara te dá uma freada, uma fechada no trânsito, vale a pena você sair do carro, dar um bico no retrovisor dele, sai que eu vou te quebrar. Aí o cara sai, digamos que você quebre ele mesmo, aí chega uma patrulha, ou ele vai gravar a sua placa, vai te processar, aí você vai responder na lei, vai... Então, problema legal você vai ter. Se você não tiver problema legal, você tá lá, aí ele sai armado. Aí você não contava com aquilo. E aí, você toma 3 tiros. Ou então você tá lá, bate no cara, aí chega outra pessoa e o cara vem um policial de outro ângulo e viu aquilo. Você tá agredindo o cara. Para quem olha no final, não vai ver que o cara começou a te agredir. Você agrediu ele primeiro. E aí o cara vai olhar assim, não, aquele cara tá batendo no outro e vai se envolver numa confusão. Então, muito melhor do que você... Para tudo, nem tudo você responde com violência. É muito melhor você evitar o problema. Tá? Tem até uma frase interessante que eu falo para meus alunos: a violência raramente é a solução, mas quando ela é a melhor solução. Entendeu? Não adianta você vai tentar fazer de tudo para não brigar. Eu falo para meus alunos, a última vez que eu briguei na rua, nossa, mais de 30 anos, tá? Então, não é porque eu sei o que fazer que eu vou procurar, entendeu? Mas eu sei que eu tenho a consciência, eu tenho a confiança de que eu vou resolver. Mas eu posso evitar. Se eu posso evitar, melhor, entendeu? E quando a sua pergunta do medo todo mundo vai ter, só que você vai lidar melhor com ele. Você vai ser mais capaz de resolver. Entendeu? A questão é controlar o medo, né? O medo existe. Agora, o medo não pode te paralisar. Aí entra a nossa parte da segurança. Você falou, a Messi Kobe, quando veio ao Brasil, imagina, ele viu aquilo ali. Na verdade, ele viu que era uma sociedade tomada pelo medo. Sim. E hoje, a gente está em pleno 2025... É a mesma coisa, entendeu? Se você faz um Krav Maga, se você faz a defesa pessoal, você entende que você é capaz de controlar o ambiente. Se não controlar o ambiente, você, pelo menos, tem capacidade de, primeiro, perceber. Muitas vezes a pessoa sofre uma violência porque ela não percebe. Acontece muito isso entre os alunos. Você fala para ele assim, ele fala, eu entrei no Krav Maga porque roubaram meu celular. Eu falei, roubaram? Poxa, como foi? Do nada, o cara do meu lado e tal. Na verdade, não abre um bueiro, o cara sai do inferno e tá do teu lado e me dá o celular.
O cara te selecionou, ele olhou, ele viu que você estava na rua, de repente esperando o Uber, olhando o celular e tal. Distraído. Aí ele distraído, e aí é que você paga o preço. Na verdade, se você estiver sempre atento na rua, tem até um conceito famoso de Cooper, que é os códigos de cores de Cooper, que é você tá em casa, você está tranquilão em casa, você está no verde. Teoricamente, você está no seu apartamento, ninguém vai te agredir dentro do apartamento. Você tranca as portas, até uma vez você me falou isso, que é muito comum o pessoal entra em casa no prédio, entra no seu apartamento e deixa a porta aberta, né? Tem muita porta destrancada. A porta destrancada. Você tirou uma camada de segurança. Então, você só trancar a porta do seu apartamento, teoricamente você está no seu sofá vendo sua TV, você está em verde. Botou o pé para fora, amigo, é amarelo. Você já tem que estar ligado o tempo todo. Como você falou, você pode entrar no elevador e tem um cara super suspeito no elevador. E você vai entrar no elevador? Você não vai. Olhou o cara todo estranho. Esqueci um negócio ali, esqueci a chave. Vai lá, eu vou no próximo. Você já evitou, entendeu? Mas porque você está ligado. Agora você entra no elevador se mexendo no celular, o cara não pode... nota nem que entrou. O cara pode estar com um fuzil no elevador que você vai entrar. Bom dia, aí... Não vai nem ver, entendeu? E isso na rua, a mesma coisa. Todo março, a gente dá um seminário para as mulheres. Um seminário gratuito que a gente treina mulheres espalhadas por todo o país, também nos países México, Portugal, Argentina, como eu falei, e Estados Unidos. A gente dá... A Argentina também, né? Falei. A gente dá um treinamento gratuito para as mulheres em março, em homenagem ao Dia da Mulher, etc. E uma coisa que eu falo nesse curso... As mulheres são vítimas preferenciais. Mulheres, idosos, crianças. É aquilo ali que o cara vai... Ele sabe que ele vai ter menor resistência. Então, eu falo para a mulher, muitas vezes você entrar no carro... Eu dou um cenário clássico, né? A mulher chega no carro, ela chega na porta do carro, ela pega a bolsa, aí fica procurando a chave, isso ela está ali o tempo todo, ela está exposta. Aí ela entra no carro, a primeira coisa, ela arruma o negócio, não é só a mulher, tá? Mas eu estou criando aqui um cenário. Aí ela arruma o espelho, ela vê, localiza, aí vai, aí depois é que ela lembra de trancar a porta. Quando, na verdade, o correto é você já se aproximar do seu carro com a chave, olhar o ambiente ao redor, porque pode ter um cara encostado. E eu falo isso nos seminários que eu dou, nas palestras, você tem que analisar o ambiente o tempo todo. Então, teve um caso de uma aluna minha que ela estava saindo do Barra Shopping e ela tinha um cara encostado no carro dela. E estava 10 da noite, o carro de estacionamento mais vazio, tinha um cara encostado no carro dela, no estacionamento do Barra Shopping. No princípio, né, vai estar dentro do Barra Shopping, super tranquilo. Ela olhou aquilo, ela lembrou, ela fez aquele negócio, vem aqui a voz assim, né? Ela lembrou, deu falando, tem alguém encostado no seu carro, não se aproxima. Procura ajuda, tal. Não vale a pena você pagar o preço, correr o risco. Ela voltou pro shopping e falou com segurança, olha, tem um cara estranho encostado no meu carro. Você vai comigo no meu carro? O segurança ficou felizão. Eu disse, claro, né, cara? Vou lá. Claro, vou ajudar a senhora. Aí quando ela se aproximou do carro dela com segurança, o cara na memória saiu e foi andando. E aí o segurança falou, esse cara é suspeito mesmo, já tá aqui e tal... ainda bem que você veio. Quer dizer, ela ia ser atacada. Na hora que ela fosse abrir a porta do carro dela, ela ia ser abordada. Com um comportamento proativo de segurança, ela evitou uma abordagem. Então, ela entrou no carro, foi embora. E eu falo também, entrou no carro, cara, primeira coisa, tranca a porta, trava a porta, liga o carro, sai. E aí você vai ser... A janela de oportunidade para o criminoso é menor, entendeu? É claro que tem situações que você não tem como evitar. Você está entrando no seu carro, não tem nada, não tem ninguém, aparentemente ninguém. Pula um maluco, dá uma pilastra, vai para atacar você, é nessa hora que entra o Krav Maga. Quando você fez todo o treinamento, nas aulas a gente fala isso, nas aulas a gente fala comportamento proativo de segurança, a gente fala, olha... Tá vindo uma pessoa na sua direção, observa as mãos dela, que é das mãos que vão vir o perigo, entendeu? Claro, o cara pode te dar um chute, pode, mas é altamente improvável. Ele pode, muito mais comum, ele ter uma navalha na mão, uma faca, ou até uma arma de fogo. Se o jeito que ele anda já te diz muita coisa. De repente você tá andando na rua, você vê lá na frente, o cara tá te olhando, e você vê que ele tá te filmando, se você... titubeia ou você abaixa a cabeça, ele te seleciona como vítima. Se você já olhou, se puder evitar, dá meia volta, vai para o outro lado. E aí evita aquele problema. Se não tem como evitar, você tem que passar ali, só de você olhar para o cara, fazer ele entender que você viu, percebeu ele muitas vezes ele recua. Porque o criminoso quer facilidade. O criminoso não quer alguém que vai enfrentar. Então para que ele vai fazer isso? Para que ele vai tentar roubar o meu celular, que está no meu bolso,
Se tem daqui a 2 minutos vai aparecer um paspalho com o celular na mão, olhando assim, e ele sabe que aquele ali é que eu vou pegar, entendeu? Os maiores aliados de quem comete um crime, seja desde o furto de celular, um assalto, é o elemento surpresa. Sim. Então, quando ele já nota que você anotou, você tira o elemento surpresa e já dificulta muito mesmo. Verdade, exatamente. É o que a gente está falando do comportamento proativo. Você evitar ser pré-selecionado. Porque não se engana, o criminoso, ele seleciona. E mesmo a pessoa que vai brigar na rua, por exemplo, um problema, infelizmente, que está tendo cada vez maior é a população de rua, né? O morador em situação de rua. Porque muitas vezes ele está drogado, então ele está vendo um monte de elefante cor-de-rosa, ele está alucinado, ou está na abstinência do crack, que ele não conseguiu aquela dose, e as pessoas se expõem ao risco, entendeu? Tem até no meu perfil no Krav Maga, no meu perfil no Instagram, eu estou botando várias situações nesse sentido, explicando como se portar ou não, porque muitas vezes você vê um vídeo que eu botei recentemente, até a gente estava conversando anteriormente, que viralizou no meu perfil no Instagram, mais de 1 milhão de visualizações, foi de um morador de rua que ele se aproximou, morador em situação de rua, na verdade, né? Ele se aproximou de uma mulher, ele pede o dinheiro, a mulher fala que não, tal, não tem som no vídeo, mas dá para ver claramente, a mulher não tem nada para dar. Ele fecha a mão e dá na cara dela, bota ela no chão. Aí o pessoal, poxa, mas não tinha como prever, não tem defesa, foi tão rápido. Não, na verdade, ela cometeu um erro clássico de se aproximar demais, deixar ele se aproximar demais e não ter uma postura de prevenção, que seja até botar a mão, não, obrigado, não tem. Ela ficou com a mão para baixo e o cara deu um soco nela. No meu perfil você consegue ver o vídeo que você fica, caramba, que absurdo, tá? E N casos de moradores de rua, e moradores em situação de rua, agredindo pessoas. Por quê? O cara tá surtado. E você passa, às vezes, recentemente, lá em Botafogo, na Vontade da Pátria, eu passei, estava um morador em situação de rua, claramente surtado, com a pedra na mão, falando sozinho, e discutindo com ele mesmo. Eu olhei, eu sei que era Krav Maga, vou passar do lado do cara? Claro que não. Eu olhei, eu abri, fiquei bem longe dele. A quantidade de pessoas que passavam do lado dele, totalmente alheias, é assustador, porque uma dessa ele está discutindo com ele olha para você, bum, te dá uma pedrada. Você não vai conseguir defender porque está colado, entendeu? Então, essa coisa de você ter uma postura o tempo todo atenta, isso é fundamental. Mas mesmo com a postura atenta, mesmo você tendo todos os cuidados, você sabe que às vezes o ataque vem. Tá? Você pode ser uma briga de trânsito, pode ser uma discussão até mesmo em ambiente de trabalho, pode ser um maluco ou um desafeto que vai tentar te dar uma facada, vai te dar uma paulada, e aí você tem que ser capaz de se defender. Não existe aquela coisa, muitas vezes o pessoal fala, reagir ou não reagir. Isso é uma dúvida, na verdade, que em grande parte das situações, ela não tem que existir. No momento que o cara vem com a faca para cima de você, você não reagir deixou de ser opção, entendeu? Sim. Uma coisa é o cara pegar uma pistola, apontar para você e me dar seu celular. E aí você avalia, né? Sinceramente, não vale a pena pelo meu celular, que eu tenho e compro outro amanhã, eu pegar e me envolver num problema com arma de fogo, que de repente vai ter uma bala perdida para alguém, etc e tal. Não tem nenhum problema você não reagir naquele sentido e entregar o celular se você avaliou a situação e viu que era a melhor posição. Agora, o cara está com a arma de fogo, vem para mim, vai me assaltar e fala, vamos entrar na sua casa. Não vai entrar. Entendeu? Porque na hora que vou deixar ele entrar na minha casa, ele vai ameaçar a minha família, vou dar completamente à mercê do criminoso, ou eu estou no carro, o cara vem com a arma para mim, entra na mala. Não vou entrar, entendeu? Nessa hora entra o Krav Maga. Sim. E aí eu vou trabalhar, porque eu tenho as defesas contra a arma de fogo, claro, de perto, né? Não é o cara 2 metros de mim, eu vou dever reagir, mas o cara... E é uma lenda também que o pessoal pensa, o cara vai te atirar de longe, o que você faz? Você toma um tiro, pô. não é filme, né? Não tem essa. Missão Impossível. Você vai se esquivar e tal. No máximo, claro, você tem posições que a gente ensina você abaixar, diminuir a silhueta para evitar, diminuir o risco, mas você não tem o que fazer. O cara vem com 2 caras, o pessoal tem na fantasia, né? Para o seu carro, um cara com fuzil de um lado, fuzil do outro, o cara atrás, como é que o Krav Maga te ajuda? O Krav Maga te ajuda dando calma para você na situação. Calma, eu levo o carro e tal, mas eu não vou lutar contra 2 fuzis a longa distância, isso não existe. Agora, no momento que o cara pega uma arma e ele encosta em mim, ou ele me ameaça e ele quer o celular, por exemplo, ele não vai pedir, joga o celular aí. Ele vai dar o celular, ele vai chegar perto com a arma. Um caso que está tendo muito hoje em dia, ataque de moto. Tá? O cara vem de moto, ele perde seus pertences e vai embora. Nesse caso,
Não tem porquê, entendeu? Você se expor. Mas o cara chega com a arma e fala, beleza, agora vamos levar sua filha. Ah, mas não vai levar, entendeu? Então aí você tem que saber reagir, você tem que saber o que fazer. E o Krav Maga te dá as ferramentas para isso. Pessoal, quando o Mestre Kobe veio para o Brasil, como eu falei para você, na década de 90, a gente mostrava a defesa contra arma de fogo. E o pessoal, arma de fogo? Reagir com arma de fogo? Que absurdo! A Mestre Kobe, ele não entendia. Porque em Israel, quando você puxa uma arma de fogo para alguém, é para matar. Você não puxa a arma de fogo para o cara me dar o meu celular. Entendeu? Então, em Israel, o Krav Maga foi criado em Israel com mentalidade diferente. Então, o cara puxou a arma de fogo para você, ele vai te matar. Então, você tem que reagir, você tem que ter toda... A técnica do Krav Maga de arma de fogo é perfeita. É muito boa para situação de ameaça de arma de fogo. Você não protege, não defende do tiro, você defende da ameaça da arma. Tá? Então, a técnica de Krav Maga, eu mostro quando eu dei curso, já dei curso para o BOP, para o CORE, já dei curso para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, a gente já deu N cursos para forças militares, e para todos eles que eu mostro, dei curso para delegacia de sequestro, até mandar um abraço para o nosso amigo aí, o Cláudio Góes, que também é aluno de Krav Maga, e todo mundo que eu mostro a defesa, o cara fala, cara, mas essa defesa é fantástica. Realmente, agora eu entendi. Pô, então eu não posso ficar perto de um cara de Krav Maga com arma e o cara vai tomar minha arma. Ele entende que aquilo ali, ele pensava que aquilo era um negócio que não tinha defesa, e Mestre Kobe veio para o Brasil e mostrou que sim, tem defesa, a defesa funciona, mas ela é para aquela situação que você tem que reagir. Não é para toda hora você igual um maluco, ou vou chegar na boca de fumo, dar um tapa na bandeja de droga dos caras, acabou a palhaçada, ninguém vai vender mais droga aqui não. Por isso que o medo é importante. Né? O medo ele é um limitador. O medo te mostra que nem tudo é para fazer, né? Mas a verdade é que, como você falou, o medo não pode te congelar. Sim. E o Krav Maga vem para isso. O Krav Maga vem para você entender que você tem como se defender. Você treinado, você ganha autoconfiança, mas uma autoconfiança regrada na realidade. Então não é a coisa que você agora sabe que você bate em todo mundo. Não. Mas você sabe que se eu não tiver jeito, não tiver alternativa, eu vou voltar para casa. Entendeu? É melhor chorar, seguro, né? Melhor chorar a mãe dele do que a minha. Claro. Entendeu? Então a ideia é essa. E eu não vou bater para marcar ponto. Eu vou bater para botar o cara no chão. Então meus alunos, a mesma coisa. Não adianta, cara. Eu tenho 80 quilos, 82 quilos, tá? Mas eu tenho aluno meu que tem 40 quilos. Uma menina de 45 quilos, ela vai dar um chute no peito do cara, o cara vai rir. Agora, se ela der um chute no saco dele, ele vai cair. Eu tenho aluno meu de 10 anos. Esse aluno de 10 anos, na hora que ele chuta o saco de um adulto, o adulto cai. Então, se o adulto pega ele no colo, ele enfia o dedo para dentro do olho do adulto, cara, na hora você... Sim. Perde o caminho de casa. Quem faz Krav Maga já tomou eventualmente um chute no meio das pernas, já tomou um dedo no olho e tal. A gente evita riscos na aula, mas acontece, eventualmente. Raro, mas acontece. Então, cara, você percebe que basta ver. O UFC são lutadores altamente treinados. Quando o cara faz assim e bota o dedo no olho do outro, a luta para. Porque não tem. Tomou um dedo dentro do olho, cara, você não enxerga nada. É terrível. Se tomou um chute no saco, cara, são lutadores que tomam pancada o dia inteiro. O cara vive de tomar pancada. A profissão dele é tomar pancada e bater. Ele toma no meio das pernas, ele desce. O juiz, na mesma hora, para a luta. Calma aí, ele tem 5 minutos para se recuperar e voltar à luta. Na rua não tem 5 minutos para se recuperar. Na rua não tem juiz, entendeu? Então você vai vir para mim, eu vou dar-lhe um bico no saco, você vai cair, e se você ainda representa ameaça, eu vou continuar batendo em você. Se você não representa ameaça, eu vou sair. E de repente, lembra também que pode ter 2, 3 inimigos. Então eu não vou poder montar em cima de você e começar a te bater, porque vai vir outro e vai me dar um chute na cabeça, ou vai me dar uma facada. Então o Krav Maga treina justamente com esse princípio, de você pensa que sempre pode ter mais de um inimigo, você sempre pode ter uma arma envolvida, e normalmente quem vai te atacar é alguém mais forte que você. Não vai vir uma pessoa de 40 quilos vir para mim para me intimidar. Não tem sentido, tá? Pode ser um alucinado, mas não vai ter. Ou um número maior, né? 2 pessoas, exatamente, 3. Você está falando, um grupo, etc e tal. Mas hoje em dia, até as pessoas que não têm treinamento, não têm um preparo, elas têm medo de um garotinho de 7 anos de idade que vem meio sujinho pra você. Aí, tio, perdeu, me dá o dinheiro aí. E o cara dá. Que dá o quê, moleque? Vai pra casa, pô. A ideia é essa. Bom, eu pratico Krav Maga, sou seu aluno. Muita sorte sua isso. É verdade. E um dos motivos, né, que me levou a fazer Krav Maga, eu já tinha feito quando eu era novo, o Muay Thai, na verdade, nem se chamava boxe tailandês na época, né? Boxe tailandês. Eu fui até, na época, quase a preta, e aí fiquei muitos anos parado, fiz um pouco de boxe inglês e tal, mas a questão do Krav Maga, que eu me apaixonei, e estou até hoje,
é que, não só por tudo que você falou até agora, mas assim, a gente consegue se defender, eu queria que você falasse sobre isso, se defender com qualquer coisa. Né? Inclusive, a gente está falando até com a caneca aqui. Verdade, né? verdade. E essa caneca aqui, pesadinha, essa aqui é bom para defender pra caramba. Fala um pouco sobre isso. Você está no carro, no ônibus, você está na rua, está com uma caneta, está com a caneca, né? Defende de capacete, mas também pode agredir com capacete. Verdade. Senão as pessoas acham que é só aquilo de filme, né? De chutar. Você é um cidadão comum e tem os objetos comuns. Como é que a gente pode fazer essa defesa? Então, uma parte importante do treino de Krav Maga é o uso de objetos comuns na defesa pessoal. A gente tem seminários quanto a isso e durante as aulas a gente também fala e mostra várias técnicas com uso de objetos na defesa pessoal. Você pode usar a sua mochila, você pode usar a sua caneta, você pode usar a caneca que a gente está falando aqui, uma peça de roupa, vários objetos do dia a dia. Você não precisa andar armado, você não precisa estar com spray de gengibre, com uma arma de choque. Se você está com uma caneta e você sabe utilizar, claro, existem as canetas táticas, que é aquela caneta reforçada, que é para quebrar vidro de carro, etc e tal, que até tem a caneta do Krav Maga esse tipo de caneta, mas uma caneta normal, uma caneta Bic na mão de uma pessoa que tem treinamento, ela se transforma numa tremenda arma. A gente divide os objetos na defesa pessoal em algumas famílias, tá? Tem os objetos contundentes, que aí pode ser uma caneca, que você vai usar para bater na pessoa. Tem os objetos pérfuro-cortantes, que pode ser uma caneta, pode ser um estilete, porque você usa para abrir envelope, não é necessariamente uma faca, qualquer objeto. Uma lata de sardinha que você abre, aquela tampa, aquilo ali corta, que é uma beleza. Qualquer vidro, que você der uma pancada no vidro, pega um caco de vidro, aquilo ali é uma tremenda arma. Tá? Se você está com uma garrafa que você bate, quebra, tem forma de quebrar a garrafa, claro que a gente até ensina a forma de quebrar a garrafa corretamente para ela ficar uma arma mais letal, você pode usar aquela garrafa quebrada como uma arma, com um objeto pérfuro-cortante. A gente tem os objetos que você usa para defesa, que, por exemplo, uma mochila. Se o cara vem com uma faca para você, você pode usar a sua mochila para bloquear aquele movimento da faca e, ao mesmo tempo, contra-atacar com chute. Você tem os objetos de distração. Você está com uma bebida aqui, eu estou com um café quente. Vem alguém para me agredir, bum, eu jogo o café na cara dele e continuo com a sequência de golpes. Acabou, anulei completamente o adversário. E não precisa ser café quente, água mesmo. Se eu pegar água e jogar no seu rosto agora, você vai fazer isso aqui, né? Você vai perder o tempo e vai me dar uma janela de oportunidade para poder continuar com meus golpes. Ou até mesmo, se for o caso, correr. Lembra que correr não é vergonha, tá? O problema é você correr se você não tem para onde correr, ou se você vai correr e vai deixar alguém. Não adianta eu correr e minha filha ficar parada. Ou não adianta eu correr, conseguir fugir, mas fugir da minha casa e deixar minha família desamparada. Entendeu? Então, se você pode evitar, a gente já falou aqui sobre isso, evita o problema. Mas os objetos na defesa pessoal, eles vão aumentar a sua capacidade de agressividade ou de defesa. Eles não só permitem que você se defenda com maior eficiência, como aumentam também o seu potencial destrutivo. Uma caneta que você bata, uma canetada, uma ponta fina, lembra? Pressão igual a força sobre área. Quanto menor a área de contato, maior a pressão, maior o dano que eu vou exercer. Se eu pego uma caneta segurando da forma correta, que a gente ensina como segurar da forma correta, uma chave, todo mundo tem chave no dia a dia. Uma chave, todo mundo tem celular. Tá? Então, o celular também pode ser usado como uma arma. Claro que você tem formas de usar, mas o objeto daquele, uma caneta, como a gente estava falando, que eu use a caneta para bater no dorso da sua mão, ou para a têmpora, ou mais drástico, na região da traqueia e tal, eu anulo completamente o adversário. E não importa se eu tenho 100 quilos ou 40 quilos. Pego bastante, inclusive. Exatamente. Então, imagina uma criança de 35 quilos que pega uma caneta e enfia a caneta no seu olho. Acabou, entendeu? Claro que isso é uma situação extrema, mas é extremo também se você está sendo sequestrado, entendeu? Eu sempre falo com o... É uma resposta proporcional, né? Exatamente. Tem gente que fala assim, não, eu quando dou seminário ou palestra, eu falo, olha, um dedo no olho resolve muita coisa. O cara, Deus me livre, eu não vou conseguir enfiar o dedo no olho de ninguém. Eu falei, tem vezes que é só isso que você tem que fazer. Tá? Se você está preso, o cara imobilizou seus braços e está levando você para o chão, uma dentada bem dada na orelha, Mike Tyson que eu diga lá, que mordeu o Holyfield, você toma uma dentada na orelha, cara, você não... perde completamente o rumo. Ou mais drástico, uma dentada para cá, vai resolver o problema. Você vai matar o inimigo. Mas, às vezes, aquilo é a única coisa que vai te salvar. E Krav Maga ensina a fazer o necessário para você voltar para casa. Tá? A gente não tem regra nenhuma de conduta, isso não pode fazer.
Eu vou fazer qualquer coisa que tiver ao meu alcance para eu voltar para casa. E o aluno treina isso. Krav Maga, mas o pessoal fala, Krav Maga não tem regras. Claro que tem. Krav Maga a gente tem várias regras. Você entra no tatame, você me cumprimenta, você sai do tatame e cumprimenta, eu estou respeitando você, você me respeita. A gente tem regra de treinamento, tem regra da federação, como a gente falou, um aluno que se envolve numa briga despropositada, uma pessoa agressiva, ele vai ser afastado, tá? Agora, se um aluno meu se defende na rua e machuca alguém, eu não vou afastar ele. Ele se defendeu. Eu falei, você tinha alternativa? Não, não tinha alternativa. Então eu vou parabenizar. Foi proporcional, né? Exato, foi proporcional. E, de novo, essa parte do proporcional, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes isso congela você. Você assim, será que isso é legítima defesa? Tá? Pela lei, legítima defesa é você fazer qualquer coisa, pela lei mesmo, na letra da lei, é você fazer qualquer coisa a seu dispor para cessar uma injusta ameaça, injusta, presente ou iminente ameaça, agressão. Ameaça, na verdade, ameaça a sua integridade física. Enquanto você está sendo ameaçado, você pode fazer tudo aquilo que permite fazer, vai ser legítima defesa. No momento que a ameaça cessa, você saiu da legítima defesa. Mas se eu boto isso na cabeça do aluno, o aluno pensa, é legítima defesa? Não é? Eu não quero que ele tenha essa dúvida. Sim. Ele foi agredido, ele tem que cessar, ele tem que se defender. Ele vai se defender. Resolveu, anulou, meu irmão, sai, corre, foge, entendeu? Protegeu seu familiar, protegeu, tá tudo certo, sai, entra no carro, vai embora. E não é para ficar procurando briga. É claro que não, porque, de novo, a gente já falou aqui, a briga, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Sim. Entendeu? Não adianta você ser super treinado se você está dominando o seu adversário e vem outro te dar um tiro, ou vem outro te dar uma paulada. Ou aquele mesmo adversário que você não sabe, você faz uma luta, por exemplo, não vou falar qualquer luta aqui porque não faz sentido, mas um esporte, um esporte, e você fala, eu estou treinado. Aí você enfrenta alguém de Krav Maga que o cara vai pegar e vai enfiar o dedo no seu olho e você ou vai bater na sua traqueia e você não tem treinamento para aquilo. Tá? O cara não tem treinamento. Um boxer, ele não tem a menor defesa contra dedo no olho, chute no saco. O boxer não está acostumado. O cara de Muay Thai, ele também não está acostumado com várias coisas. O cara de Jiu-Jitsu não está. E no Krav Maga a gente tenta mostrar para o aluno, abrir a cabeça dele, que tudo pode acontecer na rua. Tudo pode acontecer e vale tudo mesmo. Briga de rua não tem regra. Exatamente. A briga de rua não tem regra, entendeu? E briga de rua... A regra é sair seguro. Isso. E briga de rua não tem honestidade. E não tem aquela coisa de o juiz vai parar se eu estou na desvantagem. Pelo contrário. Então, aquela coisa que você já viu como é que a gente treina no Krav Maga, você é meu aluno há muitos anos, quando o cara te dá um armlock ou te dá um batalhão, não existe você bater. Sim. Irmão, você não vai bater, não tem bater, eu não vou te largar. Então você tem que reagir. Se a técnica ele não está dando certo, vai para dedo no olho, não deu tapa no meio das pernas, pegou o dedo dele, morde o dedo dele, faz qualquer coisa, se vira, mas você tem que se livrar, entendeu? Sim. Não tem o bater para você me soltar. Isso aí é um esporte, nada contra. Eu já fiz, antes de fazer Krav Maga, eu fiz várias outras lutas, mas tem que entender que na rua não tem 3 tapinhas. E na rua não tem um juiz, na hora que você apagar, o juiz vai parar. Inclusive, tem vários casos de situações que a gente recentemente teve no supermercado, que o segurança pegou um cara, imobilizou, apagou ele, não largou e o cara veio a óbito. Despreparo do segurança? Verdade. Mas a pessoa que morreu, na hora, ele não tinha 3 tapinhas. O pessoal em volta falou, larga. O segurança estava tão transtornado também, segurou e não largou, não, ele vai me agredir, e matou o cara. Claro que segurança, a vida dele acabou, e o cara está preso, enfim, e pelo mal, se ele não for preso, ele acabou com uma vida, tá? E o outro que morreu, entendeu? Então não tem essa coisa de vou bater, qualquer coisa eu desisto. Não existe desistir. Krav Maga, você prepara para o cara quando ele não tem opção nenhuma de desistir, ele não pode evitar o conflito. Desistir significa ele morrer, então eu vou cair para dentro, entendeu? Além das aulas regulares, tem os seminários que são bastante interessantes, né? Eu queria que você falasse quais são, não precisa nem aprofundar muito, mas quais são os tipos de seminário para quem já é aluno, é só quem é aluno que pode fazer? Não. Os seminários atualmente são abertos também para não alunos. Eu queria que você explicasse. Não alunos, que tipo de seminário? Tem faca, tem... Sim. Sim. A gente tem seminários, os seminários têm a duração de 7 horas. Sempre a gente procura fazer no domingo para ser mais acessível para todo mundo que trabalha durante a semana e tal. Os seminários começam às 9 da manhã e vão até 5 da tarde, mais ou menos.
e com 1 hora de almoço. E são abertos para não alunos também. Alunos e não alunos, mas a imensa maioria é de alunos que fazem. Os seminários sempre têm um tema. Então, por exemplo... Quais são os temas que existem? Isso. Então, a gente tem proteção familiar, que é você aprender a proteger outras pessoas, os seus familiares, os seus amigos, etc., usando técnicas de Krav Maga para proteger terceiros, não só sua defesa pessoal, mas a defesa também de outras pessoas. A gente tem defesa contra bastões, que aí entra tudo, bastão, taco de beisebol, cano, barra de ferro, são as técnicas do Krav Maga para defesa contra objetos contundentes. Tem seminário de defesa contra facas, seminário de defesa contra ameaça de arma de fogo, tem seminário de uso de objetos comuns na defesa pessoal, chão, técnicas de chão, quando você já está no chão, tá? Tem seminários, por exemplo, o seminário que eu vou dar daqui a 2 dias em São Paulo, é um seminário de uso do bastão tático. A gente tem o bastão tático, aquele bastão expansível, retrátil, que eles chamam de BET, né, que é o bastão expansível tático, ou o bastão retrátil, que é basicamente ele tem cerca de 20 centímetros, que quando você expande ele chega a quase 60, e você pode portar ele pela lei normal, você pode ter ele no seu carro, pode ter ele na sua mochila, e ele aumenta muito a sua capacidade de defesa. Tá? E esse seminário, por exemplo, vai ter agora, eu vou dar o seminário para 400 pessoas em São Paulo. Tá? Vai ser um domingo, tem 30 instrutores, mais de 30 instrutores em São Paulo, eles vão me ajudar, eu vou do Rio de Janeiro para São Paulo, a gente vai passar o dia lá ensinando as pessoas que vão estar no seminário a usar o bastão tático como objeto de defesa e um objeto de ataque também. Então, muitas vezes o seminário abre portas. Eu sempre falo nos meus seminários ou palestras que muitas vezes você vai fazer. Eu não faço Krav Maga, por exemplo. Você não, uma pessoa, você vai chegar para o seu amigo, cara, Mestre Cláudio tem um seminário, vai lá ver. Pô, mas eu não faço luta. Não, mas vai lá, vai ser um seminário voltado. Esse seminário é para quem, realmente, às vezes, não faz nada. O cara vai olhar, ele vai aprender a abrir o bastão, usar o bastão, portar, como ele vai usar o bastão tático para sua defesa pessoal. Todos os participantes do seminário recebem o bastão tático, ele vai ter o seu bastão tático da Federação Sul-Americana de Krav Maga, tem até o nosso logo lá, quando ele bater no cara, ele mostra o logo pro cara, tá? Fica a marca, né? Fica a marquinha, igual o fantasma, uma leva do fantasma, mas ele vai aprender a usar o bastão, e ele vai entender, o seminário é muito também como um abridor de olhos, né? Que é aquele cara, eu tô andando errado na rua o tempo todo. Aí você explica para ele como é que ele tem que andar na rua, como é que ele vai se portar. Muitas vezes você mostra para ele, olha só, você pode botar um cara muito mais pesado que você no chão, mas você tem que fazer da forma correta. Não adianta eu pegar um cara de 100 quilos e tentar abraçar ele, levar ele para o chão e me embolar com o cara, não, entendeu? Mas ele vai aprender no seminário de Krav Maga, primeiro, regra de conduta, como ele vai se portar na rua, como ele vai evitar situações, e muitas vezes no seminário vai falar assim, mas o cara já faz Krav Maga há 10 anos, vale a pena ele fazer esse seminário? Vale para qualquer um, você faz Krav Maga, não faz Krav Maga, se você faz Krav Maga, se você já ouviu fazer Krav Maga, eu faço jiu-jitsu há 20 anos, vale para você, eu faço um boxe, eu sou profissional de boxe, eu sou profissional de UFC, vale para mim, vale tudo, eu sou lutador. Eu sou um policial. Policial, militar, qualquer pessoa, ramo de segurança. Na verdade, eu falo para você, ramo de segurança, quem trabalha com ramo de segurança, na minha opinião, devia ser obrigatório o treino de Krav Maga, entendeu? A gente já deu vários treinos para força policial, mas a gente tem um problema que a força policial raramente ela estende esse treino, né? Você sabe como é que é. Ou até quando a pessoa faz por exemplo, uma pessoa formada em Direito, faz uma prova para delegado da Polícia Civil. Ele faz a prova, ele passa, ele faz o treinamento da Polícia Civil, que a parte de defesa pessoal é mínima, muitas vezes ele vai aprender coisas que não são nem adequadas para ele, porque ele tem que se preocupar em proteger o armamento, etc e tal. E ele vai fazer aquele treino de defesa pessoal e nunca mais vai fazer nada. Se o cara não procura, se o policial não procura fazer uma defesa pessoal, não procura entrar no Krav Maga, ou procura até mesmo fazer um Muay Thai para ter uma trocação, ou jiu-jitsu, ele nunca mais vai ver defesa pessoal na vida dele. E vai caindo no esquecimento. E ele vai caindo. O que você não treina, você esquece. Sim. E você pode até lembrar, mas você não vai conseguir fazer. Entendeu? Eu falo sempre para os alunos, quando você treina e não usa, não treina constantemente, cara, você não internaliza. Você tem o conhecimento, mas você não tem a capacidade, entendeu? Então, faca, se você treina a defesa de faca, você vê que a defesa de Krav Maga de faca são bem simples. Não adianta ser um negócio sofisticado, dar chave, buscar, tomar. Não, é defesa e ataque ao mesmo tempo para anular o inimigo e poder inventar um novo inimigo ou evadir do local. As defesas são bem simples. Quando você treina muito no Krav Maga, dezenas, centenas, milhares de vezes, aquilo ali vai sair sem você pensar. E aí você vai fazer, igual com a queda, por exemplo, a gente ensina queda para trás, rolamentos e tal.
Você já teve um caso que você caiu da bicicleta, você rolou e, caramba, como é que eu rolei? Né? Você não pensa naquilo. Você não pensa, eu tô caindo da bicicleta, eu vou rolar como eu aprendi na aula passada. Você vai cair de cara no chão. A mesma coisa, você vai escorregar na rua, se você não sabe cair, você vai bater a cabeça. Tá? Uma das coisas que... Eu tenho vários alunos idosos, né? A gente tem aluno com 70 e poucos anos, eu tenho aluno que vai bater 80 anos. Para esse cara é fundamental ele treinar o Krav Maga, porque ele vai aprender não só a propriocepção dele vai melhorar muito, ele vai ter mais tônus muscular, e se ele cair, ele vai saber cair, ele vai melhora o reflexo, né? Exatamente, ele vai ter um reflexo muito melhor. Tem bastante alongamento. O Krav Maga vai melhorar tudo na sua vida, tá? Vai melhorar, o treino de Krav Maga vai melhorar a sua condição física em todos os aspectos. Você vai ter mais resistência, você vai ter mais força, você vai ter mais alongamento, flexibilidade, equilíbrio, agilidade. Tudo isso o treino de Krav Maga vai te proporcionar. Mas o nosso principal objetivo é fazer você ser capaz de se defender na rua. Meu principal objetivo é defesa pessoal. Por isso que a gente fala tanto isso. Krav Maga não é uma arte marcial, é uma defesa pessoal. Porque todo o treino do Krav Maga é voltado para a sua defesa. É voltado para a defesa pessoal. Eu não vou preparar você, olha, você vai minar o adversário, vai marcando pontos, aí você marcou ponto, pegou, bateu embaixo, tantos pontos, bateu em cima, tantos pontos, vai fintando. Isso não existe na rua. Não é trocação, né? Não é trocação. Isso não existe na rua. Eu não vou passar guarda, já ganhou todos os pontos e tal, agora vai. Não tem. Eu não vou passar a guarda, eu não vou fazer nada, eu vou te destruir se eu precisar. Mas eu vou para casa, entendeu? Então a ideia é essa. A ideia do Krav Maga é defesa pessoal pura e simples. Então não tem nada, não tem esporte, não tem. A pessoa fala, a competição de Krav Maga é completamente contrária aos princípios do IME. IME não criou. IME foi campeão de boxe, foi campeão de luta livre, quando ele era jovem, década de 30, tá? 1930 a gente está falando. Ele nasceu em 1910, então você leva para lá. Ele foi campeão de boxe, luta livre, mas ele viu que para a rua não bastava. Quando ele começou a sofrer ataques de grupos nazistas na Europa, naquela época, lá na Hungria, ele viu que não dava. A luta livre não resolvia para ele, contra mais de um inimigo. O boxe não dava para enfrentar faca, ou bastão, ou uma turba que vinha contra ele. Então ele desenvolveu uma luta que era justamente para isso, para você se defender de uma faca, de um bastão, de uma ameaça de arma, de fogo, mais de um inimigo, no chão, em pé, sentado, deitado, qualquer situação. Então o Krav Maga vem para essa necessidade de você precisar se defender. É claro que você treinando, você vai melhorar muito o seu físico. Agora, eu quero ficar super forte, super definido. Meu irmão, para começar, você faz uma dieta. Vai fazer uma dieta, dorme bem, faz força muscular, vai correr, mas quer começar a correr? Procura uma assessoria de corrida. Eu não vou ensinar você a correr. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ensinar você a se defender. Eu não vou ensinar você a comer. Eu também não sou nutricionista, mas eu posso falar para você mesmo, você come igual um porco. Você come besteira. Você só come porcaria. Pô, tô fazendo Krav Maga, não tô perdendo peso. Eu falei, claro, você come um X tudo, pede o seu hot dog com delicado e paçoca e quer emagrecer, não tem como. Cláudio, existem algumas versões de Krav Maga. Infelizmente. Como cidadão, como uma pessoa que tá vendo a entrevista e, fiquei interessado, quero começar. Como é que ela pode saber qual o Krav Maga, que é um método oficial da Federação Sul-Americana, e o Krav Maga, que não é uma versão, vamos chamar original, né? Sim. Então, a pergunta é muito boa. E me falava, né? Mescob relata pra gente que ele falava isso várias vezes. Um dia todo mundo vai vir para a nossa rua, para a rua do Krav Maga. O que ele queria dizer com isso? Lembra que quando o IME criou o Krav Maga, e levou o Krav Maga na década de 40 isso, e levou o Krav Maga para o mundo civil na década de 60, ninguém falava de defesa pessoal. Tá? Quando eu comecei a treinar Krav Maga aqui em 91, cara, a voga era jiu-jitsu, muay thai e tal, ninguém falava de defesa pessoal. Claro, no jiu-jitsu tem defesa pessoal tal, é uma parte da aula do jiu-jitsu. Taekwondo tem defesa contra soco, é uma parte da aula do Taekwondo. Krav Maga não, Krav Maga defesa pessoal é tudo. E aí com isso, o Krav Maga, a defesa pessoal, ganhou muita popularidade. Tá? E com a popularidade vem os espertalhões, com tudo. Né? Esse negócio tá... O cara olha para mim, eu tenho 200 alunos. Esse cara tem 200 alunos? Eu tô dando aula aqui, sei lá, de uma luta tal, eu tenho 5 alunos. Eu vou dar aula de Krav Maga também. Só que ele não entende que para ele dar aula de Krav Maga, ele tem que fazer anos e anos de Krav Maga, tem que fazer um curso de instrutores, tem que fazer vários cursos e para poder dar aula de Krav Maga. Por exemplo, para fazer aula de Krav Maga na Federação Sul-Americana de Krav Maga, que a gente tem aqui o nosso símbolo aqui, estou mostrando para a câmera aqui,
a Federação Sul-Americana de Krav Maga, você para ser instrutor de Krav Maga, primeiro você tem que treinar durante alguns anos. Aí depois você tem que fazer um curso de monitor de Krav Maga. Tem que ser selecionado para esse curso, depois de alguns anos treinando. Tem que ser no mínimo faixa laranja. Então tem pelo menos aí uns 3 anos de treino. Depois você vai fazer... Se você vai monitorar, vai fazer trabalhar como monitor, assessorando nas aulas durante 1 ano, 2, 3, e você vai para o curso de instrutores. Se você for selecionado para o seu instrutor, você vai para o curso de instrutores. Vai fazer um curso de instrutores que dura em média 6 meses de curso, mas paralelo a ele você tem que fazer curso de anatomia, primeiros socorros, alimentação para atletas, nutrição, você tem que fazer tem a parte de filosofia, a didática de Krav Maga. Então tudo isso aí ele tem que fazer ao mesmo tempo, tem que ter a parte de anatomia, nutrição, primeiro socorro, tudo isso junto com o treino de Krav Maga. Depois disso, ele vai escrever uma monografia e vai ter que apresentar essa monografia sobre o Krav Maga e vai ter a prova teórica, que ele vai mostrar os conhecimentos de anatomia, primeiros socorros e tal, e fisiologia, e depois dessa prova teórica ele tem a prova prática, que o mestre Kolbe, os outros mestres também, vamos avaliar se você está apto a começar a dar aula. E aí você vai começar a dar aula de Krav Maga. Ou seja, a gente está falando aí vários anos e anos de treino, mais meses e meses, 400 horas de curso de instrutores para você começar a dar aula. Isso me garante, eu posso garantir para você que esse instrutor de Krav Maga da federação é um cara extremamente preparado. Uhum. Aí o que a gente acontece que a gente chama de Krav Maga pirata, tá? O cara muitas vezes ele quer dar aula de Krav Maga, ele entra em contato com a gente, olha, eu dou aula de tal luta há 10 anos, eu quero dar aula de Krav Maga. Eu falei, beleza, você vai começar na faixa branca, você vai treinar. Não, mas eu sou preto, eu quero começar a dar aula logo. Você vai começar na faixa branca de Krav Maga, você vai começar, fazer amarela, meses de faixa branca, pelo menos 6 meses, depois você vai ficar 1 ano na faixa amarela, depois você vai ficar 1 ano e meio na faixa laranja, depois você vai ficar... O cara, peraí, não, eu quero dar aula agora. Não tem como, desculpa, não tem. Tá? E aí o que ele faz? Ele vai pro maluco lá que fala pra ele, aprenda, seja instrutor de Krav Maga, 2 dias de curso e você dá aula de Krav Maga. E aí ele vai, vou fazer 2 dias de curso com o cara. Ele vai dar aula de Krav Maga. Ele não dá aula de Krav Maga. Isso que eu falo, dá aula de quê? Ele dá aula do que ele quiser, a maluquice que ele quiser, mas ele não tem como dar aula de Krav Maga, entendeu? Ele não tem conhecimento para isso. E aí o aluno, como você falou, um potencial interessado, ele tem a menor condição de saber isso, entendeu? Peraí, aquele cara ali é formado em Krav Maga, não é um curioso. Às vezes tem um cara que é completamente alucinado e resolveu dar aula de Krav Maga. Então o que a gente fala? O melhor caminho para você, com interessado em fazer Krav Maga, é você entrar no nosso site, www.kravmaga.com.br. Aí lá você vai ver no setor instrutores licenciados. Aí tem lá todos os instrutores com histórico e tal, do cara que talvez você vá treinar. Aí bota academias. Aí você fala, eu moro em São Paulo, onde é que eu tenho uma academia de Krav Maga? Eu recebo no Instagram dezenas de mensagens. Eu moro em Moema, onde é que eu vou fazer Krav Maga? Aí ele vai entrar no nosso site, www.kravmaga.com.br, clicar em academias, aí vai clicar Brasil, que a gente está em vários países, vai clicar São Paulo, aí vai ver lá, Unidade Moema. Opa, é aí que eu vou treinar. Aí que ele vai ver. Aí ele sabe que aquele cara tem o treinamento necessário, entendeu? É complicado, mas isso acontece em qualquer área de atuação, entendeu? Muitas vezes você vai falar assim, mas é engraçado que a pessoa quando vai procurar um médico, ele quer saber onde é que aquele cara se formou, esse cara é médico mesmo, mas na hora de fazer luta, qualquer maluco, entendeu? Às vezes o psicótico que se veste de camuflado, eu dou aula de defesa pessoal, militar, não sei o quê. Qual é a formação desse cara? Nada, da cabeça dele. Ele faz quase um cosplay, entendeu? O cara bota uma roupa lá. Mas é perigoso isso, é perigosíssimo, entendeu? Na verdade, você está confiando a sua segurança na mão de um doido, de um alucinado, ou pior, um doido alucinado, você pode até falar, tadinho, é doido. Mas tem um cara mal intencionado, um mau caráter. Ele não tem capacidade para te dar aquele treinamento. E ele vai treinar. E pior, você vai botar seu filho para treinar com um imbecil, entendeu? E aí, o que eu sugiro? Vai no nosso site, entre em contato com a gente pelo Instagram. A gente tem os canais todos da Federação Sul-Americana de Krav Maga Mestre Kolbe. A gente tem os canais oficiais no YouTube, a gente tem os canais oficiais no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais nós temos, e tem o site. O site, claro, kravmaga.com.br. Clica ali, você vai ter acesso a todas as nossas redes. Vai ter o símbolo. Vai ter o símbolo. Você vai olhar... Krav Maga, vai olhar no cara lá, o cara tá treinando com a roupa camuflada, tá treinando todo de preto, todo estranho, meu irmão, isso aqui não é Krav Maga, entendeu? Então, é o tal negócio, você pode ser enganado, mas depois que você tem a informação,
Se você resolve ser enganado, porque esse cara vai falar para você, faixa preta de Krav Maga, eu fui na federação, comecei com o mestre Cláudio, ele falou que é 10 anos no mínimo de Krav Maga para você fazer faixa preta. Aí o cara vai falar para você, nada, você tá te enganando, em 3 anos você pega a preta aqui comigo. Aí você vai fazer com ele, você não está enganado, você quer se iludir, você quer o caminho mais fácil. Status. Exato, status, eu sou faixa preta. Eu já encontrei uma vez um cara no metrô, muito engraçado isso, essa história. Eu tava com a roupa do Krav Maga, mas não era nem como uniforme, não. Era uma camisa escrito Krav Maga, tal. Aí o cara olhou pra mim, você faz Krav Maga? Eu faço. Que legal. Eu também faço. Eu falei, você faz com quem? Não, eu sou mestre Krav Maga. Eu falei, você é mestre Krav Maga? Isso tem muito tempo? Não, isso tem alguns anos. Aí eu falei, você é mestre Krav Maga? Que legal. E a gente conhece todos os mestres Krav Maga, né? Que são realmente mestres Krav Maga. Eu falei, você é mestre Krav Maga? Eu dou aula. Tá bom. Mas você fez com quem? Aí ele, eu fiz com o mestre Kobe, que é meu mestre. Aí eu falei, pois mas você dá aula então? Fazer aula com o mestre Kobe é muito bom, mas com o pessoal que foi formado por ele, não, aí é fraco. Mas eu não, eu dou Krav Maga de verdade. Eu falei, você fez quantos anos de Krav Maga? Já fez 6 anos de Krav Maga. Ele não sabia que eu fazia mais de 30 anos. Eu falei, que legal, tá bom. Eu não vou falar pra ele. Nem te conhecia. Né? No metrô, eu não vou falar, meu irmão, deixa de ser ridículo, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá bom, que bom. Aparece a fazer uma aula, claro, com certeza. Aí ele saiu do metrô, ele saiu na estação, um pouco antes da minha, tchau, até logo e tal. Aí eu falei com meus alunos isso, por que você não chegou? Aí botou, que ele expôs que ele era um ninguém e tal. Meu irmão, deixa ele, não posso fazer nada, entendeu? É um coitado. Mas esse tipo de coitado é muito arriscado. É perigoso. É muito perigoso, entendeu? Cláudio, a gente está chegando aí no fim, né? Antes das tuas considerações finais, eu queria que você explicasse como é que funciona, a gente falou meio por alto, mas como é que funcionam as graduações? Você chegou a falar até a verde, eu acho, e o tempo, né, de cada uma e tal. Dá uma explicada. Vou falar de forma abreviada, né, para todo mundo entender. Assim, todo mundo que entra no Krav Maga, não importa se já é preta de outra luta, se você tem experiência prévia ou não. Eu tenho alunos policiais, o cara chega para mim, não, eu sou policial, só quero aprender arma de fogo. Meu irmão, não funciona assim. Você vai aprender todo o Krav Maga, e aí quando chegar na faixa azul, que é a sua faixa atual, você vai receber o treinamento contra arma de fogo. Não, mas eu só quero arma de fogo. Então você vai fazer um seminário de Krav Maga de arma de fogo. É um treino específico, que é um treino de um dia, em cima de arma de fogo, que aí você vai, quando você perguntou dos seminários, é um caminho para ele, tá? Agora, eu sou faixa preta de tal luta, eu quero entrar já na faixa marrom aqui. Vai entrar na branca. Vai entrar na branca, tá? Então você vai entrar na faixa branca e aí você vai fazer pelo menos uns 6 meses de treino. Isso é fundamental para você mudar a sua postura, a sua mentalidade. Porque senão você tem a mentalidade, você é faixa preta de outra luta. E aí você tem a mentalidade daquela. Por exemplo, se for um partido de jiu-jitsu, eu vou levar o cara para o chão, vou mobilizar, vou dar chave. E a mentalidade do Krav Maga não é essa. É se defender o mais rápido possível, se defender e sair rápido da situação. Aí ele tem que ter 6 meses que ele vai entender como é que ele soca direito, vai aprender a fechar a mão, onde ele vai bater, vai ter o chute regular, ele vai treinar muitas vezes dar chute no saco dos outros, então ele vai mudar a mentalidade dele. Eu, quando entrei no Krav Maga, eu já tinha anos de outras lutas. E pra mim, chutar o meio das pernas era um negócio, selvagem. Que coisa absurda, que golpe baixo, entendeu? Quando eu comecei a fazer Krav Maga, eu falava, caramba, chute no saco. O meu negócio era dar giro, já tinha feito Kung Fu há muitos anos, girar dando chute na cabeça do cara. Não vou, chute no saco é mole, mas você tem que mudar a mentalidade. Então essa faixa branca vai mudar a tua mentalidade, vai mudar você, cara, chute no saco, vai ter defesa rápida, objetiva, você vai aprender, começar a usar o seu corpo como uma arma. 6 meses isso. Faz o exame, tem exames de graduação dados pelo mestre Kobe. O grão-mestre Kobe é que examina cada aluno da federação, ele viaja para os estados para ver isso, para assegurar o nível técnico. Quantos alunos tem no Brasil hoje? Sabe? Eu diria, a última vez que eu falei com você, com o mestre Kobe, sobre isso, ele falou que está em torno de uns 15 mil, tá? Alunos de Krav Maga, na Federação Sul-Americana de Krav Maga, bem entendido, tá? Eu posso estar errado no número, mas aproximadamente. Aproximadamente isso aí. Se eu tenho 200 alunos, tá? Então a gente tem hoje em dia 250 instrutores, mais até agora tem uma turma de 270 instrutores da Federação, mais ou menos atualmente, dando aula. Acredito que seja mais ou menos nesse número, tá? Porque tem gente que tem menos alunos e tal, mas mais ou menos esse número. Agora, eu mesmo já dei aula para milhares de pessoas. Hoje em dia eu tenho 200 alunos atuantes, mas eu já dei aula para mais de 10 mil pessoas, com certeza, ao longo desses 31 anos que eu estou dando aula. Não tem nem número para te dar, mas é gigantesco. Então, aí ele vai... Depois passe para amarela, com certeza. Exato. E como eu falei, ele vai pegar a amarela. A amarela é 1 ano de treino. Mínimo. Cara, tem pessoas que treinam
A Krav Maga não é INSS, então não é por tempo. Quando a gente fala tempo de graduação, o cara fala, eu tenho 1 ano de amarela. Sim, você tem 1 ano de amarela, mas você treinou 2 meses, parou 3 meses, voltou. Falta pra caramba. Você tem 2 treinos na semana. Krav Maga é feito para você ter 2 horas semanais de treino. Eu posso treinar mais? Se a academia permite, o instrutor dá mais horário, você pode treinar mais. Você treina muito mais do que 2 horas semanais, tá? Mas o mínimo são 2 horas semanais. 2 dias na semana. Digamos, terças e quintas ele faz aula de 18 horas às 19 horas. Aí ele faz, só que ele vem terça, falta quinta. Vem quinta, falta terça e tal. Você não tem 1 ano de treino efetivo. Então, é 1 ano de treino efetivo na faixa amarela, você vai para a faixa laranja. Na faixa laranja, você vai ter 1 ano e meio de treino mínimo. 1 ano e meio na laranja, você passa para a faixa verde. Faixa verde é uma graduação considerada alta no Krav Maga, tá? Aí você vai fazer a faixa verde, que com o final da faixa verde, você acabou toda a parte de defesa pessoal do Krav Maga, de você, a parte básica do Krav Maga de defesa pessoal. A gente fala que no final da faixa laranja, a pessoa já tem noções muito boas de defesa pessoal, tá? Aí chega na faixa verde, fica 2 anos na faixa verde, vai para azul. Aí na azul, ele vai começar a entrar na faixa verde ele já trabalha contra faca, bastão. Na azul, ele vai entrar arma de fogo. E aí na azul, 2 anos de faixa azul, ele vai para a faixa marrom. Na faixa marrom, mais 2 anos, 2 a 3 anos, ele vai para a preta. Por isso que a gente fala, para atingir a faixa preta de Krav Maga, em torno de 10 anos. Mas tem gente que fica 15 anos e tem gente que não vai atingir nunca. Tá? Até porque o exame físico é bem puxado. A partir da faixa laranja para verde, o exame da verde tem um exame físico, que é justamente para te dar um condicionamento e para incentivar você a treinar. Tá? Claro que esse exame físico tem graduações. Não vou exigir a mesma coisa de um cara de 50 anos ou de um garoto de 20 anos. Mas a gente tem as graduações que, olha, você vai correr em 17 minutos, vai correr em 14, cada um exame físico. Mesmo assim é mais duro que muito TAF por aí. Exatamente, é muito mais puxado que um TAF da Civil, por exemplo, tá? Mas ainda assim, você está preparado, você lembra que você tem anos de treino. Tá? Então não é nada inexequível. Quando chega na preta, não. Na preta você tem que se preparar fisicamente mesmo, porque preta é faixa preta. Tá? E não é uma coisa, como eu falei, não é INSS. Eu treino há 15 anos e não peguei a preta ainda. Você não treina, você participa. Aí é diferente, entendeu? Mas treino efetivo, em torno de 10, 12 anos você consegue atingir uma faixa preta. E aí na faixa preta já vai entrar o treino militar, o treino de policial, o treino de tudo, eliminação de sentinela. É outro treino que não é um objetivo de uma pessoa normal. Faixa preta, a gente sempre fala, o pessoal pergunta, quando é que uma pessoa normal chega na faixa preta? Aí a gente fala, uma pessoa normal não chega na faixa preta, porque você tem que ter um treino, um compromisso muito grande. Pensa bem, quantas coisas você fez na vida durante mais de 10 anos, 12 anos. Eu, por exemplo, faço Krav Maga há 35 anos. Imagina, é uma vida. Eu tenho um aluno meu que eu peguei a faixa preta em 2000. Então, eu tenho muitos alunos meus que nasceram depois que eu peguei a faixa preta. Aí que você vê como é que tá ficando velho, né? Verdade. É complicado. Eu olho assim, caramba, eu vejo um aluno meu de 20 e poucos anos. Eu tenho 23. Cara, eu já era faixa preta quando você nasceu. Entendeu? Mas faz parte. A gente já tem uma dinâmica aqui no final do programa, né? Antes das considerações finais aí. Fala tua rede social nas considerações. Fala o que você quiser, tá? Mas antes a gente tem uma dinâmica que a gente tenta matar numa palavra, que é o seguinte, eu vou falar um tema, você responde numa palavra. Né? Se chama tiro certo essa dinâmica. Certo. Como se fosse um ping-pong. Muitas pessoas não conseguem, acabam falando uma frase e tal. Às vezes não dá. Vou tentar. Mas vamos lá. Krav Maga. Vida. Arte marcial. Uma necessidade. Segurança nas grandes cidades. Desafio. Você foi o primeiro que conseguiu. Krav Maga também deixa a gente mais sagaz, né? Eu espero que sim. Cláudio, essa caneca é um presente do programa. Agradecemos novamente a gentileza de ter vindo. A câmera está aí para você. Falar das tuas redes sociais, se quiser falar lá do centro de Krav Maga, lá onde você dá aula, que é um dos maiores do país, né? Se não for o maior. Sim. Enfim, está aberto para você. Bom, antes de mais nada, João, eu queria agradecer, vou virar para a câmera para falar, mas eu queria te agradecer o convite. É um grande prazer, eu já acompanho o teu canal, você tem entrevistas excelentes lá, é uma honra para mim ser convidado para o Zona de Proteção. E fala para o pessoal, primeira coisa, né, eu acho que, como eu falei, Krav Maga é vida para mim, eu não me vejo sem fazer Krav Maga. Krav Maga foi realmente uma missão que eu recebi do Mestre Kobe. A minha vida toda é pautada pelo Krav Maga, apesar de eu ser engenheiro químico, hoje em dia eu só dou aula de Krav Maga.
Eu tenho minha academia, que é o Centro de Krav Maga da Tijuca, e quando você treina, né, que é um tatame de 300 metros quadrados, que tem aula em todos os horários, você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem em qualquer lugar, mas não tem só na Tijuca. Nossa sede é em Botafogo, no Rio de Janeiro, mas você tem a oportunidade de fazer Krav Maga em qualquer lugar do país. Tem alguns estados que nós não conseguimos chegar, até por causa da grande exigência que a gente tem para formar um instrutor. Então o pessoal pensa, poxa, mas não tem ainda, por exemplo, no Maranhão. Infelizmente ainda não temos no Maranhão, porque não teve a oportunidade de formar alguém para mudar para o Maranhão, para dar aula de Krav Maga. Então, onde a gente não chegou ainda, não é por descaso, não é porque não merece, a gente quer chegar em qualquer estado brasileiro, mas a dificuldade de formar um instrutor realmente é grande, são anos e anos de investimento na pessoa, mas a gente vai, quando vai chegar, a gente está crescendo cada vez mais. Meu recado para vocês é acessar www.kravmaga.com.br, acessa lá, clica em academias, vê onde tem o Krav Maga, vale a pena você se deslocar às vezes para fazer Krav Maga, porque o aluno também tem aquela preguiça, né? Poxa, eu moro em Ipanema. Ipanema tem Krav Maga, mas às vezes o cara fala assim, eu moro no bairro que não tem. Vai para o bairro do lado. A gente tem alunos que vêm de outras cidades para aprender. Tá? No Brasil, a gente tem interior de Minas, a gente tem Krav Maga em Contagem, que o cara ele olha assim, não tem na cidade tal. Eu falo, na cidade, a sua cidade ao seu lado, 30 minutos de carro tem. Aí o cara vai aprender, ele vai treinar. Então procura um Krav Maga de verdade. Às vezes você quer treinar em um lugar mais perto e não está aprendendo Krav Maga. Então, minha mensagem para você é, aprenda Krav Maga. Se você tiver a oportunidade, como eu tive, a grande sorte de ter o Mestre Kobe para me ensinar. Eu brinquei com você no início da aula, no início do podcast aqui, eu sou seu aluno, eu falei, você tem muita sorte. É o que eu sempre falo. Se você tem a sorte de ter um professor de Krav Maga, um instrutor de Krav Maga perto de você, não perde essa oportunidade, treina. Quem quiser ver mais sobre Krav Maga, tem a nossa rede social, tá? Krav Maga Mestre Kobe, no Instagram, e tem o meu perfil no Instagram, que é Mestre Cláudio Krav Maga. Você vai ter lá vários vídeos falando sobre filosofia do Krav Maga, que se você ainda não me segue, tá perdendo tempo. Dicas de segurança pessoal, de segurança defesa pessoal, exato. De filosofia, de como você viver melhor também. Eu procuro botar isso no meu canal no Instagram, no meu perfil do Instagram, porque Krav Maga é muito além de técnicas físicas. Krav Maga também é, como a gente falou logo no início, uma postura perante a vida, proatividade, às vezes aquele... Filosofia de vida mesmo, exatamente. Eu tenho muito casos de pais que botam os filhos no Krav Maga porque o garoto é indisciplinado, o garoto é aéreo, ele não tem concentração, e ele muda muito com o Krav Maga. Você já viu, já treina há vários anos, você já viu o caso de que você, caramba, aquele cara mudou muito, aquela pessoa mudou demais. Tem às vezes a pessoa de 50 anos que fala assim, eu já tô velho. Não tá velho. Tem gente que entrou no Krav Maga com 60, 70, só que ele muda completamente. Eu tenho um aluno que começou com 60 anos, que hoje em dia ele tá com 70 e pouco, do Lourenço, né? Quem você conhece, faixa marrom, ele tem uma saúde invejável. Todo mundo olha, caramba, eu quero chegar na idade do Lourenço. Verdade. Eu quero chegar assim, entendeu? E isso que eu quero. Lembra que o objetivo não é você viver mais anos, é você ter mais vida nos anos que você está vivendo. Às vezes não adianta você eu vivi até os 95, numa cama, entrevado lá e olhando para o enfermeiro. Consegue levantar da cadeira, né? Não consegue fazer nada, isso não é vida, tá? Ou então mesmo se você vive acuado em casa, com medo, não sai de casa por nada, a gente tem casos de pessoas que não saem de casa à noite, vamos ter uma festa, à noite eu não saio de casa. Isso também não é vida, tá? Então você tem que ter qualidade de vida e o Krav Maga vai te dar isso não só pelo lado da saúde, como também vai te dar pelo lado da segurança. Então minha mensagem final para vocês é, se tem a possibilidade, treinem, aprendam Krav Maga. Se não tem Krav Maga na sua cidade, vai fazer uma luta. Tá? Não tem, vai fazer um jiu-jitsu, faz um muay thai, faz um boxe, faz uma arte marcial, que isso aí, na ausência do Krav Maga, porque de novo, não é que eu dou aula de Krav Maga, né? Eu tenho que falar que Krav Maga é o melhor, senão eu dava aula de outra coisa. Eu já dei aula de outras coisas antigamente. Então, hoje em dia eu sou do aula de Krav Maga. Então, eu acho que Krav Maga realmente é a melhor opção. Mas se você não tem opção de fazer Krav Maga, se movimenta. Faz uma arte marcial. Não tem opção de arte marcial, não é minha praia, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma musculação, se alimenta melhor, cuida da sua vida, que você vai agradecer e os seus familiares agradecem também. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim, tenho certeza que vocês gostaram. Aperta ali o sininho para os próximos programas você receber o aviso e vamos em frente. Obrigado mais uma vez e o programa infelizmente encerrou. Obrigado. Valeu.